Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos, nós exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque entendemos que tu és a rocha muito mais alta do que nós. Nós já te louvamos, já cantamos hinos e oramos a ti. Mas agora é o momento no qual nós vamos ouvir a tua palavra, que é poderosa para mudar trajetórias, Senhor. Toma nossos corações, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de ti, todo sentimento contrário à tua vontade nesta hora, Senhor, seja repreendido para a honra e para a glória do teu nome. Esteja aqui não se sentindo bem, ou com a mente voando, ou com excesso de preocupação, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia, para que possa ouvir a tua palavra, Senhor, e não só ouvir, fazer a aplicação real daquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Pode sentar, senta, mas glorifica, exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós sempre temos um tema para poder guardarmos as mensagens no nosso coração. O tema é o incrível poder da oração. Pode falar para alguém que está do seu lado assim: o incrível poder da oração. Nesse texto ele vai trazer uma referência de que nós devemos orar uns pelos outros. Se nós olharmos um pouco e lermos um pouco mais esse capítulo, ele vai falar sobre o profeta Elias. Vai dizer que ele era homem sujeito às mesmas dores, mesma dificuldade que nós, mas que ele orou e coisas sobrenaturais aconteceram através da oração de Elias. Eu ia trazer essa mensagem no culto de quarta, mas era a intenção que as irmãs da intercessão estivessem para ouvir essa palavra também. Então o texto que vai falar e vai trazer para nós a importância de orarmos, de fazermos a vontade de Deus, de buscarmos o Senhor através da oração. Os irmãos, é fato e é verdade que Deus ele é soberano, que Ele toma as rédeas dos seus conselhos nas suas próprias mãos, que Ele não precisa pedir para ninguém para fazer, que Ele é o Deus que tem boca e fala, Ele se move, Ele opera como Ele quer e da forma que Ele quer. Não tem que pedir opinião para ninguém para levantar alguém, muito menos para abater alguém. Nós entendemos o que é a soberania de Deus, sabe? Soberania, a escolha, a forma como o qual Ele age, e isso ninguém pode querer contender com isso. O fato é que a igreja entende um pouco sobre a soberania de Deus. Vamos aprender o que é a soberania de Deus. Pastor, tem gente que Ele cura, mas tem gente que Ele leva. Tem gente que Ele levanta, mas tem gente que Ele permite que fique abatido. Pastor, por que Deus levanta alguns e outros morrem? Soberania de Deus. Ele é soberano. Deus enxerga mais do que nós. Só enxergamos até aquela porta, Ele enxerga muito além do horizonte. Por que algumas coisas acontecem, ou para quê? Talvez seria a pergunta certa. Para quê que nós vivemos algumas coisas? Isso faz parte da soberania de Deus. Sabe, no entanto, dentro dessa soberania, Ele vai escolher a oração por meio de agir e de trazer resposta para o seu povo. Tem gente que crê na soberania de Deus só de um lado, mas Ele é tão soberano a ponto de, dentro da sua soberania, estabelecer princípios para que possa abençoar o povo dele. E a oração é um desses instrumentos que Deus colocou como resposta e forma de agir no meio do seu povo. Algumas pessoas vão dizer: pastor, a oração não muda nada. Pastor, a oração só muda a pessoa. A oração só alinha os sentimentos à vontade de Deus. A oração não muda desígnios. A oração não muda a trajetória. A oração não muda circunstâncias. A oração não muda a realidade. A oração não abre portas. A oração só serve para mudar a própria pessoa. Mas eu quero falar para você nesta noite que através da oração, irmãos, nós vimos Deus restaurando vidas. Glória a Deus. Nós vimos Deus restaurando famílias. Nós vimos em resposta de oração Deus abrindo porta. Glória a Deus. Em resposta de oração Deus levantando enfermos. Aleluia. Em resposta de oração Deus trazendo alento. Em resposta de oração Deus trazendo avivamento para a sua igreja. Aleluia. Em resposta à oração Deus levantando caído.
Em resposta à oração, Deus levantando filhos que estavam mortos. Em resposta à oração. Eu venho trazendo uma oração top. O que é isso, pastor? Toda hora só vem com alguma coisa. Ou vamos ver tópicos dentro da Bíblia. O que eu vejo quando eu abro a minha Bíblia em relação à oração? Eu não estou descartando que Deus é soberano. Sabe, Jesus vai fazer um milagre às portas da cidade de Naim, onde o filho daquela mulher estava morto. Ele toca no caixão. Quem orou para que ele levantasse aquele jovem? Ninguém. Fala alguém assim, soberania, fala aí. Quem estava orando para que Paulo se convertesse? Ela mais fácil está orando para Paulo morrer. Pelo que Paulo fazia contra a igreja. Quem está orando para os nossos governantes se converterem? A gente pedindo para cair um avião, o carro virar. Mas Deus, ele vai e opera na vida de Paulo. E se fosse pelo que Paulo era, Paulo não seria apóstolo. A gente começa a entender que Deus é soberano. Tem os seus campeões. Que a meritocracia não existe nisso. É graça, é misericórdia. Paulo vai dizer que pela graça ele era o que ele era. Que ele era o melhor dos apóstolos porque perseguiu a igreja. Mas pela graça ele vai dizer, sou o que sou. Então não é por capacidade, não é por mérito, é misericórdia. É graça de Deus sobre a nossa vida. Deus é soberano. Mas ele vai escolher a oração. Ele vai colocar a oração como instrumento de resposta no meio do seu povo. E o fato é que nós, como povo de Deus, não entendemos muito disso, de oração. Eu estou tentando entender. Sabe por que eu preciso, como pastor e líder, ser um homem de oração? Temos que entender nesta noite é que, como membros de uma igreja, como aqueles que servem a Deus, precisamos ser homens e mulheres e jovens de oração. Aleluia! Para poder ver a mudança em São João de Meriti, na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa parentela. Temos que ser homens e mulheres de oração. Mas eu quero também colocar para você nesta noite que a oração não é para os fortes. A oração é para os fracos. Que é isso, pastor? É para aqueles que sabem que depende da graça e da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Irmão, só vai ter vida de oração quem entende isso. Entende mesmo. E vive isso. Tem gente que está bom, mas ainda não entendeu que depende de Deus. Sabe, tem gente que está todo quebrado, mas ainda não entendeu que depende de Deus. Ainda está na força do seu braço. Ainda é muito orgulhoso para entender isso. Porque no dia que entender, vai tentar ser um homem e uma mulher de oração. Oração é para quem depende. Oração é para quem depende da graça e da misericórdia, do mover e do agir de Deus sobre a sua vida. Oração é uma força tão extraordinária que ela vai unir o altar da terra ao trono de Deus. Eu vou ser ousado em dizer que talvez seja uma das forças mais extraordinárias no meio do povo de Deus. Seja o poder da oração. Quando a igreja ora, o céu se move e a terra treme, irmão. Você não entendeu o que eu falei. Quando a igreja ora. Você viu o que aconteceu aqui no momento de oração? Quando a igreja ora, o céu se move e a terra treme. Alguma coisa acontece. Pastor, tem oração forte? Não tem. Forte é o Deus que responde às orações. Não tem oração forte. Forte e poderoso é o Deus a quem as orações são direcionadas. Ele é poderoso. O fato é que nós nem sabemos orar como convém. Não sabemos. Quem leva é o Espírito. Quem transforma é o Espírito. Quem faz chegar é o nosso intermediador e intercessor, que é o Espírito Santo. Então o que eu vejo? Pergunta para mim assim, fala assim, ó, pastor Claudenir? Fala alto. Pastor Claudenir? O que o senhor vê quando o senhor abre a sua Bíblia? Meus irmãos, quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo Samuel dizendo, quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Samuel está sendo restituído do seu cargo. O povo está escolhendo um rei como qualquer outro povos das nações. Mas Samuel vai dizer assim, longe de mim, deixar de orar, de
interceder, de pecar diante do Senhor, de interceder por vocês. Então, oração é o meio pelo qual nós oramos até por aqueles que não querem muito, nem com Deus, nem de Deus. Oração é o meio pelo qual nós vamos pedir por pessoas que talvez nem nos suportem. Sabe, aquele que ora, ele começa a ter misericórdia. Aquele que ora, ele começa a ampliar a visão dele para as coisas que estão à sua volta. Mesmo não querendo Samuel como líder, não querendo Deus como líder principal, mas querendo um rei sobre eles, Samuel vai dizer: longe de mim pecar, deixando de interceder. Pastor, o que o senhor aprende com isso? Eu intercedo até por aqueles que não querem. Temos que interceder. Mas o irmão não quer nada com Deus, a gente intercede também. O irmão é confuso, a gente intercede também. Irmãos, é graça e misericórdia. Se não fosse Deus também na nossa vida, não estaríamos aqui. Então Samuel vai dizer, quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo o profeta Samuel intercedendo por um povo que não quer Deus na frente, por um povo que não quer Ele como voz de Deus na frente. Sabe, a oração nos leva a pedir a Deus até por aqueles que não nos querem, como líderes ou na frente. É o que eu vejo quando eu abro a minha Bíblia. Quando eu abro a minha Bíblia, eu vejo uma mulher estéril, incomodada pela sua rival Penina. Eu vejo uma mulher chamada Ana, desencorajada pelo seu marido Eucana. Eucana vai falar assim para Ana: olha, eu não sou melhor do que das filhas, desencorajando Ana de viver o sonho dela de ser mãe. Eu vejo uma mulher descendo a marca diante do Senhor. Eu vejo uma mulher pedindo a Deus por misericórdia. Eu vejo uma mulher tão amargurada no seu processo de oração, que o profeta vai olhar e vai falar que ela está embriagada. E ela vai falar que não é embriaguez, é amargura de alma. Sabe, eu vejo alguém amargurado de alma, mas se voltando para Deus. Sabe, eu vejo a oração nos unindo, eu vejo a oração nos colocando mais próximos de Deus, independente da nossa luta. Tem gente que está passando por luta e está deixando de orar, está deixando de vir para a igreja, não vem para culto quarta-feira. Se trabalha muito, não tem tempo. Daí não tem trabalho, também está desanimado. Sabe, nós temos que mergulhar em Deus. Pastor, eu estou sentindo dor. Pastor, eu estou com dificuldade. Eu estou com um buraco emocional em mim. Como vai ficar curado fugindo do remédio? Ana vai caminhar para aquele que pode curar. Sabe onde vem a cura para aqueles que servem a Deus? É fazendo a vontade de Deus, é estando na presença de Deus, é louvando a Deus, é pregando a palavra de Deus. Vem cura sobre a vida da igreja. Aleluia! Ana, ela vai orar a Deus no momento mais difícil. O que nós estamos fazendo nos momentos difíceis? De amargura, quando ninguém nos entende, quando somos difamados, saímos da presença, se subtraímos um culto, não vamos às reuniões, quando é momento de buscar. Ana vai buscar. E sabe o que eu vejo? Eu vejo resposta à oração de Ana. Sabe para quem acredita que oração não muda nada? Eu vejo resposta à oração de Ana. O sacerdote dando uma palavra de bênção sobre a vida dela. No mesmo lugar onde ela ora aflita, ela recebe a palavra e vai dizer a palavra. Que quando ela sai dali já não estava mais aflita. Sabe quando algo estala? Sabe quando o mundo espiritual se move? Você sente. Quando o mundo espiritual... Pastor, eu já orei tantas vezes por isso. Mas quando Deus opera, você sente alguma coisa muda na atmosfera. Aleluia. Eu vejo Ana recebendo resposta de Deus para a sua aflição, através da oração. Sabe o que eu mais vejo quando eu olho para a minha Bíblia? Quando eu olho para a palavra, eu vejo Deus enviando o profeta Isaías, filho de Amós, ao rei Ezequias, falando para ele assim: arruma a tua casa, porque desta doença não ficarás curado, mas morrerá. Aí eu vejo Ezequias virando para a parede, e agora eu estou conjecturando, ele vira para a parede porque estava deitado, se estava deitado estava no leito, se ia morrer estava no leito de morte, então não podia levantar, não dava para dobrar o joelho, então ele vira para a parede, e ele começa a orar a Deus. Eu vejo a resposta à oração dele, o profeta voltando no meio do pátio, ele nem tinha saído, a voz profética vai até ele, volta e fala para Zedequias, que em 3 dias ele ficará curado. Aleluia. E acrescentarei mais 15 anos sobre a vida dele. Então eu vejo a resposta de oração, Deus se movendo para curar o seu povo. Fala para o irmão, sua oração é poderosa. Temos que mudar a mentalidade quanto a isso. Temos que tentar e aprender a termos vida de oração. O fato é que nós não temos, mas nós precisamos ter. Quando eu olho para a minha Bíblia, irmãos, eu vejo Deus enviando 2 anos a Daniel no cativeiro babilônico. Não foi um, não.
Os judeus enviando 2 anjos para Daniel no cativeiro. Daniel no cativeiro, Daniel começa a orar, Daniel começa a jejuar para tentar entender. Então entendo que oração nos faz discernir aquilo que estamos vivendo. Sabe, oração desavenuda o mundo espiritual e aquilo que vivemos no mundo físico. Daniel está orando, Daniel está jejuando, sabe, Daniel está aflito. Todos eles estão passando por situação difícil, não é só você não. Sabe, nós vamos para a Bíblia, vamos ver que tem pessoas vivendo a mesma coisa, as histórias se repetiram. Mas o que Daniel vai fazer? Está preso em outro lugar, é tirado da sua terra natal, é levado para o cativeiro babilônico. Daniel começa a orar, ele reclama, não. Ah, mudou o emprego, transferiu, logo a gente murmura. Daniel vai orar. Daniel vai orar, ele está jejuando, está orando. E é interessante, que quando eu estava lendo o cenário da revelação, olha o que faz a oração. O anjo vai falar assim, olha, homem valoroso, desde o primeiro dia da tua oração, Deus ouviu, Deus, ele está orando já há 3 semanas, o anjo é enviado, mas ele fica impedido. Para quem não acredita em guerra espiritual, o principado da peça impede o anjo de chegar a Daniel. São 3 semanas de luta. Olha para alguém e fala assim, ó, que oração é essa que traz luta no mundo espiritual? 3 semanas de luta de guerra. Aonde vai dizer, quem está falando agora é Gabriel, que Deus mandou o que? Um dos seus príncipes mandou quem? Miguel, que é um arcanjo, para que ele pudesse chegar até aquele lugar. Nossas orações fazem luta na atmosfera espiritual. Nossas orações movem o mundo espiritual. Guerra. O interessante é que quando o anjo chega, presta atenção nisso aqui, quando o anjo chega, Daniel está com algumas pessoas, o ambiente muda. Olha só, ele está na Babilônia. Babilônia é cheio de Deus, Babilônia é cheio de demônios, cheio de entidades. Ele está na Babilônia, mas quem chega na Babilônia? Daniel. Daniel é alguém de Deus. Quando alguém de Deus chega num lugar, ainda que a atmosfera não seja favorável, mas alguém que ora, algo vai acontecer na atmosfera. Aleluia! Desce o anjo. Daniel vai falar que ele estava com seus amigos, que ninguém viu a revelação, mas esse tiro de correr, não fica um, só fica Daniel. Quem estava com Daniel mete o pé, some. Desculpa o termo, mas você entender. Quem estava com Daniel na hora da revelação, some. Não fica ninguém. Atemorizados, eles não veem, mas sentem. A atmosfera mudou. Tem gente que não vê, mas sente. Não vê, mas sente. Tem gente que até vê. Alguns não veem, mas sente quando a atmosfera muda. A atmosfera mudou. Partiram todo em retirada. Daniel não consegue nem ficar de pé. Ele cai atemorizado. Cai como se tivesse desmaiado. Ah, pastor, mas o mover de Deus na minha vida não é assim. Ah, pastor, porque eu sou assim. Ah, porque eu sou reformado. Ah, porque eu sou tradicional. Não, quando Deus se manifesta no teu homem e mulher, fica de pé. Não estou falando de mover, eu estou falando de manifestação do Espírito. Glória a Deus. Daniel cai como se estivesse morto. O anjo tem que segurar Daniel. Daniel vai sentindo as forças dele indo embora. Vê o relato de Daniel, o que ele está dizendo ali, quando ele recebe aquela revelação. Ele disse, tudo bem, ele estava jejuando, sabe, mas o espiritual, Daniel se depara com o espiritual. A oração, ela traz o espiritual. Ela traz o espiritual de Deus para a nossa vida e para a nossa realidade. Pastor, o que você ouve mais quando olha para a Bíblia? Eu vejo Pedro preso. Já havia dado o veredito. Herodes já havia dado o veredito na vida de Pedro. Pedro já estava com os dias contados. Mas a Bíblia vai dizer que uma igreja estava orando incessantemente. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro. Tiago já tinha partido, já matado já um, agora faltava só Pedro. E aí Deus vai mandar um anjo. Resposta à oração. O anjo não vai levar só Pedro da prisão. Ele tem 2 soldados. A Bíblia é detalhista. Ele está amarrado com as correntes. As correntes caem. Os soldados não vêm. Pedro acha que está dormindo, sabe se está sonhando, sabe se está dormindo, sabe se está acordado. Ele só segue o anjo. Quando ele vê, ele já está fora da prisão. Aleluia. A oração quebra cadeias diante de Deus. A oração quebra as prisões. Onde está isso, pastor? Atos capítulo 12, versículo 5 ao versículo 12. A oração é um poder extraordinário. E até para receber esta palavra, tu tem que ficar ligado. Porque se a igreja entender o poder da oração, se a igreja começar a buscar a Deus da maneira que temos que buscar, algo extraordinário vai acontecer no nosso meio, sabe, na tua casa, na tua família, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas homens que oraram viram a mão de Deus de forma tremenda. Quando eu olho para a história,
Eu vejo os pais da igreja orando, eu vejo Policarpo orando, eu vejo Irineu orando, eu vejo Agostinho orando. Pastor, quem são esses caras? Policarpo foi discípulo direto de João. Sabe, os discípulos morrem, mas Atos continua. Atos continua. Sabe, a igreja ela cresce. Eu vejo os pais da igreja no primeiro século orando a Deus, pedindo a Deus para que a obra do Senhor cresça. Sabe, eu vejo os avivamentalistas orando e Deus derramando avivamento sobre a igreja. O primeiro despertamento nos Estados Unidos, o segundo despertamento nos Estados Unidos, todos eles vieram por intermédio de oração. Todos eles, todos eles. Pastor, não sei nem o que o senhor está falando. Aproveita aí, depois vai lá e dá uma pesquisada. Primeiro despertamento, segundo despertamento, onde Deus de forma tremenda, irmão, através da vida de homens, não era muita gente não, a vida de Deus começa através da vida de um, foi impactando em todo lugar, toda uma nação. Eu vejo o avivamento de Gales, Evan Roberts, o homem que orava, o homem que começou a orar lá em Gales, país de Gales, irmão. Tinha igreja, mas as igrejas eram frias, as palavras não eram palavras que saíam com fogo, que queimavam o coração. Aí um homem chamado Evan Roberts, ele começa a orar e durante a madrugada ele é visitado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, a vida dele muda, ele começa a orar. Então todos os dias Deus acordava ele 1h da manhã, e ele passava tempo orando e clamando o nome do Senhor. Com o tempo, o avivamento no país de Gales foi algo tão tremendo através da oração. As pessoas compravam bebida e deixavam em cima, não bebiam. Sabe, não foi só algo só de dentro da igreja, não. Pessoas eram alcançadas no ponto de ônibus, eram alcançadas nas ruas. O evangelho cresceu através da oração de homens de Deus ao longo da história. Eu vejo os missionários orando e a igreja crescendo. Eu vejo os missionários orando e Deus abrindo portas, Deus dando condição. Tudo isso através da oração. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo os apóstolos levantando os diáconos para administrar um problema dentro da igreja. Qual era o problema? As mulheres dos gregos, as viúvas, estavam ficando de lado. Sabe, ficando de lado no ministério cotidiano. Eu vejo os apóstolos levantando os diáconos para cuidarem disso. Eles vão dizer assim, mas quanto a nós perseveraremos o que? Na oração e na palavra. Agora pergunta para alguém, por que não na palavra e na oração? Por que não na palavra e na oração? Por que a preocupação dos apóstolos era a primeira oração, depois a palavra? Porque até para estudar essa palavra tem que ser regada de oração. Até para pregar esta palavra tem que ser regado de oração. Até para falar desta palavra tem que ser regado em oração. Para que Deus possa acender a luz, para que haja entendimento. Tem gente que lê e não entende nada. Mas depois que você ora e você começa a ler, e pela luz do Espírito Santo, nós entendemos o que Deus está falando nas suas entrelinhas. Tudo isso aqui foi levantado através do poder da oração. Nós precisamos orar. Precisamos ser dados. Atos capítulo 6, versículo 4 vai falar sobre isso. Sabe, quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo Jesus todo ensanguentado. Ensanguentado. No Getsemane. Eu vejo os discípulos dormindo. Jesus buscando força. Jesus orando a Deus, buscando força através da oração. E indo adiante, para que ele foi adiante? Para quê? Orar. Se possível, afasta de mim. Pela primeira vez nós vamos ver Jesus, de certa forma, vulnerável. Jesus passando por uma grande pressão, uma profunda tristeza. O nome disso é hematidrose. Essa reação que acontece quando a pessoa é levada ao estresse físico profundo, estresse moral, profunda angústia e tristeza. O suor se transformou em sangue. Isso existe de verdade. Para ver que ele veio aqui para fazer a obra de verdade. Ele não veio para brincar de fazer a obra, não. Mas eu vejo ele ensanguentado no Getsemane. Eu vejo Jesus vulnerável, mas orando. Vejo os discípulos dormindo, não entendendo o que está acontecendo naquele momento, o que estava em jogo naquele momento. Mas através da oração, ele pede forças a Deus. Para poder continuar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Aleluia. Para cumprir o seu chamado. Eu vejo Eliseu orando para que Deus abra a vista dos jovens. Eu vejo o profeta orando pelo filho da viúva que havia morrido. Sabe, nossos jovens estão morrendo espiritualmente. Nós não temos poder de persuasão para ressuscitar. Nós conhecemos alguém que tem.
Através da oração, Deus pode ressuscitar os jovens. Glória a Deus Deus. pode ressuscitar os homens e mulheres. Deus pode ressuscitar as viúvas. Deus pode trazer um avivamento para a sua igreja. Aleluia. Sabe, a oração é a base do avivamento. A oração é a base do avivamento. Homens e mulheres relevantes na história da igreja, na história da comunidade, na história de São Mateus, na história de São João terão que são homens e mulheres de oração. Glória a Meus irmãos, Deus. Deus pode entregar São Mateus em nossas mãos. Tu sabe o que é isso? Deus pode entregar a caixa d'água em nossas mãos. Sabe, os missionários pediram a Deus, os pais da igreja oraram a Deus: dai-me a Escócia. Sabe, eles pediram, eles clamavam a Deus. O avivamento na Rua Street, ou melhor, Azusa Street. O homem número 312, sabe, aquele homem orava 7 horas por dia. 7 horas por dia de oração. William Seymour, 7 horas por dia. Ele orava só 6 horas e meia a mais que o pastor Claudemir. 6 horas e alguma coisa a mais do que o pastor Claudemir. 7 horas. Ele é visitado pela presença de Deus. Sua mulher, Jane, começou a traduzir, falar em línguas e traduzir os cartazes que estavam na frente dela, em mais ou menos 6 línguas diferentes. A mulher dele, ela senta na frente do piano sem nunca ter tocado o piano. Começa a adorar a Deus e a ministrar louvor a Deus pelo poder do Espírito. Sabe, a casa que estava cheia foi tomando a cidade. Talvez tenha sido... Sabe o que aconteceu na rua Azusa Street, em resposta ao poder de oração? Os homens são impactados por aquele mover. Vêm, perdem, partem para o Brasil. Começa a história do pentecostalismo brasileiro. A Igreja Assembleia de Deus é implantada no Brasil através da oração de homens e mulheres. Homens e mulheres que começaram a orar. Nós podemos começar a orar aqui dentro da igreja quarta-feira. Sabe, se Deus nos visitar, Ele está procurando só um coração. Só um coração desejoso. Só alguém que entre na posição. Sabe, a hora é chegada e a hora é. Em que o Espírito do Senhor procura pelos verdadeiros adoradores. Está querendo só um coração voluntário. Sabe, alguém que quer perder tempo orando. Alguém que quer perder tempo na presença. Alguém que está orando por um avivamento. Eu estou orando por um avivamento na igreja. Mas que esse avivamento não fique só na igreja. Que esse avivamento venha da sede de Cristo. Que possamos confessar os nossos pecados. Tenhamos sede de palavra. Temos vontade de falar de Deus para todo mundo que está ao nosso redor. Um avivamento que venha impactar São Mateus. Que venha impactar Agostinho Porto. Que venha impactar a Caixa d'Água, a comunidade da linha, a bacia. Onde houver um crente impactado por esse avivamento. Possa passar isso para outras pessoas. Eu não estou falando algo que não aconteceu. Estou falando algo, quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo Paulo orando e falando assim: por esta causa eu me coloco de joelhos, para que haja poder e autoridade sobre a igreja de Éfeso. Eu vejo Jesus orando, irmãos, e os céus se abrindo. Sabe, quem ora tem visão dos céus se abrindo, e o Espírito descendo sobre ele, através de oração. Oração é uma das forças mais poderosas dessa terra. É um instrumento que Deus colocou sobre a vida da igreja. Mas alguém preguiçoso com a sua vida espiritual não será um homem ou uma mulher de oração. Porque oração requer esforço. Orar é esforço. Sabe, orar é perder tempo, ou melhor, ganhar tempo falando com Deus. É contemplar a face do Senhor. É trancar a porta do seu quarto. Não é para todo mundo ver, não. É você e Deus e orar a Deus. Já viu aquele filme Quarto de Guerra? Tem vitórias que só virão através da oração. Deus está olhando. Pastor, Deus está nesta causa? Sempre está. Agora, se manifestar ao nosso favor naquela causa é outra coisa. A oração desencadeia aquilo que nós estamos vendo. Aquilo que está preso, aquilo que está amarrado. Deus escolheu a oração como instrumento de dar resposta ao seu povo, como instrumento de agir no meio do seu povo. Ele pode fazer só pelo... Pode, Ele é soberano para fazer tudo aquilo que Ele quer, Ele abrange. Mas Ele separou a oração para nós. Precisamos ser homens e mulheres de oração.
Se começamos a orar por essa juventude, ela não vai dobrar. Ela vai triplicar. Não tem responsabilidade só do presbítero Leonardo, não. É do povo de Deus começar a orar. É do povo de Deus começar a pedir um avivamento. Avivamento começamos em reuniões de oração. Começaram em reuniões e cultos. Começaram a cantar. Começaram a louvar. O pessoal começou a orar. Pessoas começavam 10 horas da manhã e 20 horas da noite era difícil acabar o culto. Ninguém queria ir embora pela presença de Deus. Sabe, avivamento começa com corações apaixonados por Cristo. Não pela internet, não pelo Instagram, não pelo Facebook, mas apaixonados por Cristo. E através do poder da oração. Quero convidar a igreja a ser uma igreja de oração. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes da nossa vida. Jesus vai nos lançar na escola da oração. Ele sobe no monte para o quê? Orar. Pela manhã ele escolhe o quê? Os 12. Até o traidor é fruto de oração. Tudo que temos que fazer, não venhamos a fazer. Precisamos orar, colocar nossa vida diante do Senhor. É algo fácil? Não é. Os cultos de orações, irmãos, estão pela hora da misericórdia. Porque crente não quer mais orar. Não é nada, oração dá trabalho. Nós somos a geração da download, a gente quer apertar o botão, quer que o resultado esteja ali. Sabe, mas o fato é que a oração pode abrir nossos olhos para aquilo que não estamos vendo. Oração continua por intermédio da oração do seu povo. Deus tem restaurado, Deus tem trazido avivamento, Deus tem curado, Deus tem nos dado visão espiritual para aqueles que não têm. Pastor, ele não está enxergando, pastor. Não está enxergando. Somente quem nasce da igreja. Às vezes começa a inventar moda para se dizer. Aí é momento de orar. Não está enxergando, vamos orar porque Deus abre os olhos espirituais. Porque quando o profeta orou, o moço que não via, passou a ver. E quando nós vemos aquilo que está ao nosso redor, nós corremos para Deus. Porque sabemos que só dele vem verdadeiro livramento. Quero te convidar nesta noite a ser uma igreja de oração. A ser uma mulher de oração. Está precisando, mas não ora. Sabe onde tem? Deus é a fonte. Sabemos o instrumento, mas não fazemos. Pastor, o senhor quer se tornar um homem de oração? Como eu quero. Sabe, uma das minhas orações é que essa igreja cresça. Assim como o diácono Roberto, meu pai, orou aqui, não devemos crescer apenas em quantidade, mas em qualidade. Sabe, que a sede de Deus cresça em nós. Que a sede de palavra, de presença, cresça no meio do povo de Deus. Sabe, que a gente venha parar de arrastar os pés para adorar o nome do Senhor. Para tanta coisa a gente faz com tanta vontade. E para aquele que é o autor e consumador da nossa vida, para ser o autor te dando a primazia. Até isso, a oração muda na nossa vida. Quando começamos a orar, a palavra que sai da nossa boca já não sai mais normal nem natural. Sabe, as pregações deixam de ser vazias. Não são meros discursos. Sabe, não são meros debates. Vem com fogo. Vem com presença. Pessoas são tocadas. Sabe, no grande despertamento, se levantaram pregadores. Pregadores que pregavam e tocavam a alma, não só os ouvidos. Procura uma mensagem, o tema é pecadores das mãos de um Deus irado. Vê quem traz essa mensagem. Começa a procurar. No final dessa mensagem, pessoas estavam em cima do banco, achando que a terra iria abrir. Pessoas agarradas na coluna da igreja, pedindo a Deus misericórdia. Pessoas chorando e confessando o seu pecado. A oração vai trazer uma geração de pregadores que não tocam só no ouvido, mas pregações que tocam a alma. Porque serão encharcadas do poder e do fogo de Deus na igreja. Oração. Para deixarmos de ser cristãos vazios. Crentes vazios. São serões de oração. Nós temos até a palavra na mente. Luz na mente. Mas volta fogo na alma. E só a oração pode trazer isso. Vamos ser homens e mulheres de oração. Que para a honra e para a glória do Senhor. Sabe, até o som na igreja passa quando começa a ser homem de oração. Sabe, começa a me interessar nas coisas de Deus. Começa a ficar ligado nos mínimos detalhes do que Deus está falando. Oração. 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 Que Deus traga um avivamento no meio do seu povo. Sabe, a oração vai trazer aquele que está amando. Curar. Trazer para a presença do Senhor. É o meio pelo qual Ele escolheu. Na sua soberania. Para falar e para agir no meio do seu povo. Vamos colocar na mesa do Senhor.